Algumas técnicas do yoga emergiram de um ambiente ascético. Práticas extremas eram feitas com o objetivo de estimular o fogo interno e desenvolver poderes através da vontade, entre outras buscas. Essas práticas se denominam tapasya, que significa justamente produzir calor. A tapasya sobrevive até hoje entre as setas dessas tradições indianas. Jal Tap é uma delas e consiste em banhar-se às 4 da manhã com água gelada durante o inverno. Na semana passada, tive a oportunidade de experimentar uma versão desse tipo de prática através do convite do meu amigo Tobias para realizar o seu protocolo de hormese, que inclui, entre outras coisas, uma submersão em água gelada. Hormese é um termo usado para descrever um fenômeno associado a compostos tóxicos que, em baixas doses, mostram efeito estimulatório ou benéfico ao organismo. Pesquisas médicas já foram publicadas demonstrando que existem evidências de que baixos níveis de esforço físico diminuem o estresse oxidativo. Baixos níveis de álcool podem reduzir doenças cardíacas e derrames, e que a exposição ao estresse leve e repetitivo tem efeitos anti-envelhecimento. É neste último efeito que o protocolo do Tobias foca. E o frio foi o elemento de estresse leve e repetitivo que me trouxe o maior desconforto. A submersão deliberada em água gelada é provavelmente a coisa mais incômoda que já experimentei. Quando se escolhe estar em contato com o frio rotineiramente, é inevitável que o pensamento sobre ele lhe ocorra durante outros momentos da rotina. Todos os dias, antes da submersão no gelo, realizávamos um protocolo respiratório, com elementos meditativos que treinam o cultivo da atenção. Em vários momentos daquelas práticas, percebia que a impressão que o frio criou na mente estava sempre pronta para submergir no campo de percepção. Qualquer distração trazia essa ideia à tona, principalmente sabendo que aquela seria a atividade seguinte. O cultivo da presença e capacidade de lidar com os pensamentos mostrou-se muito eficaz para essas situações. Quando isso acontecia, mantinha aquela imagem, mas a utilizava para reforçar a ideia de que seria uma submersão tranquila, que faria bem ao organismo e poderia até mesmo se tornar fácil. Depois, tentava abandonar aquela ideia, afinal, era só mais um pensamento, e não o desconforto em si. Fácil, o encontro com a água gelada nunca se tornou. Ainda assim, como um amigo que lhe coloca em situações embaraçosas, o frio pode lhe fazer muito bem. E não me refiro aos estudos que comprovam seus benefícios sobre a área da saúde física. Falo sobre um mergulho para dentro de uma experiência que traz clareza sobre o momento presente, o prolongamento do tempo e a profundidade de estar lidando apenas com o que importa no momento presente. Quando afundei lentamente para dentro da água, cuja temperatura estava próxima dos 3 graus, e sentei-me no fundo daquele freezer, o corpo imediatamente experimentou algo que a mente traduziu com o seguinte enunciado: não existe chance de permanecer aqui durante 4 minutos. Vou esperar 1 minuto e estou saindo. Tobias deve estar maluco de me colocar numa água dessas desde o primeiro dia. É interessante perceber que, num primeiro momento, a mente absorveu a informação do corpo e a expressou como uma ideia imutável. Logo em seguida, seu processo buscou algum fator externo para justificar o sofrimento daquela situação, e não demorou a encontrar o culpado pelo corpo estar passando frio desnecessariamente. Não retirei o corpo da água assim que submergi, porque o enunciado mental tinha um prazo, 1 minuto. E antes que o primeiro minuto acabasse, Tobias começou a motivar-me através de orientações extremamente necessárias e incrivelmente precisas, justamente porque ele se referia à sua própria experiência daquela situação.
O estímulo de suas frases foram essenciais para que a mente entrasse em outro modo de operação. Ela já havia absorvido a informação do corpo e associado a isso o estímulo que veio das ideias que o Tobias transmitira. A partir disso, surgiu clareza sobre o que era necessário para superar os obstáculos que a situação apresentava. Ao começar o segundo minuto de submersão, a mente trazia uma nova perspectiva do processo e tornou-se uma fonte de estímulo para o corpo, dando à estrutura física a motivação necessária para permanecer. Desenvolver a capacidade de produzir tais estímulos internos sem a necessidade de um comando externo se tornou essencial para as demais experiências de submersão. Conforme os dias se passaram, Tobias diminuiu a quantidade de frases que dizia, até quando permaneceu em silêncio o tempo todo. Agora, o foco era absoluto, pois qualquer deslize de atenção levava a mente a uma busca por motivos para tirar o corpo dali. O que experimentava então era uma presença total, onde o foco da atenção se dirigia apenas ao que era essencial. A urgência da situação elimina os estímulos que movem a mente para fora do presente. Com isso, a sensação de tempo se dilata de tal forma que os segundos não se parecem com os instantes da vida ordinária. Antes do final do segundo minuto, algo muito interessante aconteceu. O corpo reagiu ao frio, como que guiado pelo estímulo mental, e criou uma camada de calor ao longo de toda a pele. Fechei os olhos, sentia como se estivesse vestindo um tecido térmico. Ao abri-los, não se via nada, mas havia uma sensação cálida cobrindo o corpo submerso na água gelada, como um escudo de calor. A própria expressão da vida emergindo da pele. Neste momento, o corpo e a mente se permitiram relaxar. Foi como uma compreensão experimental de que nada mais poderia ser feito para lidar com o que estava o tempo todo estabelecido ali, o frio. Era essa a força que continuamente arrastava a atenção para o momento presente. Era isso que produzia um alargamento do tempo na experiência de cada instante dentro daquele tanque. E como não havia nada mais para se fazer, senão estar ali e lidar com a situação, aquilo que naturalmente surgiu como prioridade para a manutenção da vida absorvia toda a atenção. Ou seja, o foco voltou-se apenas para permanecer relaxado e presente. O instante seguinte trouxe um elemento de tranquilidade, uma leveza luminosa, uma certeza de que seria possível passar por aquilo e até mesmo desfrutar do processo. Antes que o terceiro minuto acabasse, olhei de novo para o relógio e percebi que o corpo se movia sem meu comando. O tremor pode ser um grande inimigo da submersão em água gelada, pois desestabiliza a respiração e pode mover o sangue gelado das extremidades para a região central do corpo. Tobias percebeu a movimentação e relembrou-me de manter o relaxamento e apenas observar uma respiração diafragmática. É impressionante como algo simples, como a contínua atenção ao movimento respiratório, pode ser um antídoto contra o tremor, a ansiedade, o medo, o desconhecido. O frio oprime os músculos de tal forma que a respiração parece acontecer num ambiente com uma pressão maior, como se algo continuamente apertasse o tórax. No último minuto, além de manter o relaxamento do corpo, que já tremia mais intensa e intervaladamente, também era necessário observar uma contínua expansão do diafragma ao inspirar e um relaxamento dessa musculatura ao exalar. Quando faltavam cerca de 20 segundos, o tremor chegou até meu rosto, mas naquele momento poucas coisas me tirariam da água antes do término do tempo. Ao sair, no entanto, o alívio não é imediato. Parece até que o frio aumenta,
pois o tremor toma conta do corpo todo. É necessário mover-se com firmeza e velocidade, associando isso a uma respiração vigorosa, até que o corpo se aqueça mais uma vez. Ao encerrar os movimentos, havia uma clareza mental, acompanhada de um senso de missão cumprida que davam ao momento uma qualidade muito peculiar. O que se estabeleceu após essa prática foi uma sensação de que somos capazes de realizações maiores do que as percepções da mente impõem a nós mesmos. E de que cada instante de nossa experiência de vida é muito mais profundo se estivermos estabelecidos naquilo que é sempre presente, o agora. No entanto, é preciso encontrar rotinas e hábitos que desenvolvam e cultivem essa capacidade inata. O yoga pode ser uma dessas ferramentas, mas qualquer coisa que lhe traga a esse momento, de forma contínua e com o menor esforço possível, lhe dará uma experiência de vida rica e proveitosa. Independentemente dos conteúdos e ações que se desenrolam em seu campo de percepção, o objetivo é apenas estar presente, sem se deixar levar pela contínua conversa mental. E para isso, o frio funciona como uma das melhores ferramentas meditativas que já experimentei. O mais difícil é a rotina, Tobias me disse. Permaneci por uma semana realizando seu protocolo, que também inclui treinamento físico de alta intensidade em jejum e sauna a 100 graus algumas vezes por semana. Ele vem praticando isso há quase um ano. Um ano mergulhando o corpo no gelo pela manhã, independentemente da condição climática, não é apenas um ato de coragem, é a construção de uma usina de força interior. E o cultivo de uma qualidade essencial para aqueles que buscam uma vida plena. Ser no mundo a própria presença do que está sendo vivido. E não à toa, o mesmo objetivo do próprio yoga.